Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui no 6º dia da Corrida da Superação e tem sido muito agradável caminhar com vocês nessa corrida, poder compartilhar tantas experiências, tantas coisas, e nós agora já estamos quase no finalzinho da corrida e nós vamos hoje falar sobre o fôlego de vida. Você lembra quando um corredor está quase chegando no final? Eu lembro sempre daquela corrida que acontece em São Silvestre no final do ano. E eu lembro que quando eles vão subir na Brigadeiro Faria Lima para chegar na Paulista, é um dos trechos piores e muitos dos corredores desistem naquela parte. Mas quando eles passam a Brigadeiro e que chegam na Paulista, eles começam a avistar a linha de chegada. E ali ele tem um ânimo e um fôlego de vida renovado. Então eu gostaria de estar falando que muitas vezes a gente passa por isso na vida. A gente passa por situações em que a gente precisa de fôlego de vida renovado. Eu vou ler um texto que está em 2 Coríntios, aqui 4, de 14 a 16, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, nós passamos por tribulações, nós passamos por situações em que o nosso homem exterior vai se corrompendo. Olha, a idade vai corrompendo o nosso homem exterior, a velhice, muitas vezes as nossas doenças, as nossas dores. E eu gostaria de dizer que Paulo diz aqui para a gente não desanimar, mesmo que isso aconteça, que venham situações que a gente fique desanimado exteriormente, interiormente nós temos que se renovar dia após dia. Eu estava ouvindo ontem uma live da Ana Paula Valadão com a Ludmila Feber e realmente falou muito no meu coração, porque a Ludmila desde 2018 foi diagnosticada e desenganada com um câncer que ela já tinha no pulmão, que atingiu o fígado e também os ossos. E eles disseram: olha, você tem pouco tempo, não tem mais jeito para você, não tem remédio, você vai morrer. E ela foi desenganada, mas uma coisa interessante que aconteceu é que já vai fazer, ela disse que já comemorou 3 aniversários depois desse diagnóstico. E a Ludmila disse: eu não sinto nenhuma dor no meu corpo. Isso é milagre, isso é realmente uma coisa que nós estamos lendo agora, que o nosso homem interior se renova dia a dia. Sabe por quê, queridos? Porque nós vemos aqui na palavra do Senhor, em Gênesis 2:7, o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você sabia que foi Deus que deu esse fôlego de vida para que nós fôssemos distintos, distinguidos de todos os outros animais da criação? Diz que Ele soprou esse fôlego de vida, inclusive essa espiritualidade que nós temos, essa necessidade que nós temos de ter comunhão e de termos comunhão com um ser superior. Tudo isso foi Deus que nos soprou dentro de nós esse fôlego da vida. E nós podemos dizer então que nós precisamos superar as nossas dores, sabe? Onde Deus falou bem forte comigo: Valéria, fale sobre superação das dores. Existem dores físicas, existem dores emocionais e existem dores espirituais. Dores físicas são as doenças, são as situações em que o nosso corpo enferma e nós realmente temos que nos tratar, temos que fazer alguma coisa para sermos curados. Existem as dores emocionais, que são dos nossos traumas, dos nossos sofrimentos internos, das nossas situações em que o nosso emocional é atingido. E hoje tem tanta gente com ansiedade, com síndrome de pânico, com depressão. Hoje essas dores da alma estão mais latentes até do que as dores do corpo. Muita gente com medo, muita gente com tantas situações de perda, de morte de entes queridos.
pessoas que estão precisando realmente tomar uma posição, porque isso tem consumido a sua vida, não conseguem vencer, ficam paralisados diante dessas situações. E existem também as dores espirituais, que são aquelas dores em que nós nos decepcionamos com pessoas, decepcionamos com igrejas ou religiões, nos decepcionamos também muitas vezes até com Deus, porque Deus levou alguém, porque Deus nos tirou de algum lugar, porque Deus nos fez sair de alguma situação em que nós não queríamos sair, que Deus não nos respondeu da forma que nós gostaríamos que Ele tivesse respondido. Então hoje eu gostaria de estar falando de superação de dor. E eu lembrei que em 2010, eu e o meu esposo e meu filho, nós tivemos a oportunidade de irmos morar nos Estados Unidos, em Orlando. Era um sonho que nós tínhamos, era um desejo que nós tínhamos de servir a comunidade brasileira naquele lugar. E nós tivemos um convite, fomos, estávamos bem, meu filho já estava falando inglês. Até que em 2011 as coisas começaram a ficar muito difíceis naquela igreja, muitas situações, e que quando chegou no meio do ano nós começamos a pensar nessa possibilidade de voltar, o Senhor dizendo que nós deveríamos voltar, e de uma hora para outra, assim, chegou em outubro, nós dissemos, nós vamos voltar, e voltamos naquela semana. Gente, foi muito difícil superar todas as coisas. Porque quando nós chegamos aqui em Londrina, aqui também estava difícil da gente se adequar na situação. Eu particularmente não queria mais ficar em Londrina, queria ir embora para o Nordeste. E aí o que aconteceu? Ali nós começamos então a ver que nós precisávamos superar. E eu comecei ficando na casa da minha sogra. Fomos ficando na casa da minha sogra, depois eu fui na casa da minha mãe passar as férias, porque já estava perto do final do ano, e nós voltamos, e esse ficar na casa da sogra, porque quando nós tínhamos ido para os Estados Unidos, nós tínhamos dado todas as nossas coisas, nos desfeito de tudo, e agora nós não tínhamos dinheiro para começar a montar uma casa, comprar todas as coisas. Nós ficamos 8 meses na casa da minha sogra, depois nós fomos para nossa casa, depois disso nós ficamos quase um ano para comprarmos um carro, e o nosso filho também, ele teve que se adaptar, porque lá nos Estados Unidos eles ficam um ano a menos do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil quando chegou ele sabia muito bem das coisas, e ele teve que passar para um ano à frente, voltar ao ano que ele realmente era no Brasil, e ele então teve que se esforçar muito. Gente, foi superação em cima de superação. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nessa situação toda, tem um versículo aqui em Provérbios que eu gosto muito, muito, muito mesmo. É Provérbios 18, o versículo 14, que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Meu espírito teve que ser muito firme. Quando eu tinha saído daqui, eu tinha um emprego de 40 horas. Quando eu voltei, eu peguei 4 horas, uma noite só para dar aula na faculdade. Mas ali Deus foi, aos poucos, me ajudando a superar, e eu fui me desenvolvendo dentro dessa universidade. Queridos, e eu posso dizer, hoje, olhando para trás, que o que me sustentou foi o espírito forte, não em Valéria, porque Valéria é fraca, a carne é fraca. A carne pede coisas que muitas vezes nós não queremos, que nós não temos condições de suportar, que nós não temos condições de superar. Mas quando o nosso espírito está preparado no Senhor, nós temos condições de olhar e dizer assim, não, eu vou superar isso, eu vou passar por todas essas coisas. E eu gostaria de dizer que você pode estar dizendo assim, mas eu não sei como eu vou fazer para superar as minhas dores. Eu não sei porque eu estou igual a um cadáver. Está tudo seco. Meus ossos tudo secos, estão tudo seco. Na palavra do Senhor tem uma parte que fala sobre isso, que é a visão de um vale de ossos secos. Esse profeta Ezequiel, ele foi nesse vale e disse que veio a mão do Senhor a ele, no capítulo 37, e ele me levou pelo Espírito ao Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos em superfície do vale, estavam sequíssimos. Você pode estar se achando assim, eu não tenho mais nada, está seco, não tem mais como olhar. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes, porque aquela situação só Deus podia dizer, porque humanamente falando não tinha como reviver, não tinha como voltar a ter vida. Mas ele disse assim, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então diz que ele olhou para aqueles ossos, ele profetizou como tinha sido ordenado. E enquanto ele profetizava, aquele profeta disse que houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. E eis que vinham tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estende a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, ou seja, não tinham fôlego de vida. Então me disse ele, profetiza ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Deus está dizendo para você, você pode estar se achando um vale de ossos secos, você pode estar se achando assim, mas eu posso soprar o fôlego de vida para que você caminhe até a rota da chegada da corrida. Deus está dizendo para você, eu quero fazer isso na sua vida, eu quero que você venha viver, eu vou te dar forças para que o Espírito venha sobre você e você possa reviver. Que você possa neste dia estar entendendo essa palavra. Para você é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. E por isso eu vou estar orando por você. Espírito Santo, eu peço agora que em nome de Jesus, o fôlego de vida entre na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. E que o Senhor agora, em nome de Jesus, venha ressuscitar. Que o Senhor venha curar dores físicas, dores emocionais e dores espirituais. E que eles sejam livres e que eles sintam que o Senhor está com eles. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa te curar para a honra e glória do nome dEle. Nós queremos te agradecer, queremos te dizer que amanhã é o último dia e que você está muito próximo de ter a sua vitória. E por isso nós desejamos que o Espírito do Senhor esteja te levantando e fazendo como diz nessa palavra, te colocando como um exército vivo e forte, que corre com a força total para chegar no final da linha. Um grande beijo para você.